Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, mais um Trago Verdade. A gente vai abrir o programa de hoje falando sobre uma polêmica que tomou conta dos principais noticiários envolvendo o esportista Gabriel Medina. O que acontece é o seguinte, o Gabriel ele fez uma live para os fãs, para os seguidores, informando que não iria participar de um campeonato que estaria acontecendo daqui a alguns dias no Tahiti. Tudo porque ele não tomou a vacina contra a Covid-19. Se ele fosse tomar agora essa vacina, ele precisaria de pelo menos 10 dias de quarentena, 10 dias para poder participar desse campeonato. Bom, e aí não daria tempo, para ele poder estar lá competindo. E aí a gente lembra que recentemente o Medina esteve lá em Tóquio, nas Olimpíadas, Ele esteve em Tóquio, perdeu, mas esteve em Tóquio nas Olimpíadas e não tomou a vacina. Por quê? Porque o Comitê Olímpico Brasileiro, eles ofereceram a vacina para o Gabriel Medina, mas ele teve a opção de não tomar a vacina. E aí eu fico pensando o seguinte, como é que o Comitê Olímpico Brasileiro leva a sua delegação, leva toda a sua comitiva para Tóquio, para outro país, e dá como opção tomar ou não a vacina? A gente está vivendo uma pandemia que é mundial e eu acho que jamais poderia haver essa opção de tomar ou não a vacina. A gente sabe que, independente de posicionamentos políticos, independente de questões ideológicas, filosóficas, a vacina é fundamental, a vacina é o que vai ajudar a gente daqui para frente. Então, eu acho que vale esse tipo de reflexão a respeito da atitude do Comitê Olímpico Brasileiro e também a atitude do esportista, que é um cara que é formador de opinião, que tem seguidores, que tem um público que curte o trabalho dele, um público juvenil, um público adulto, tem também crianças. E aí, como é que fica essa história da consciência do momento que a gente está vivendo? Então foi um assunto bastante delicado, bastante polêmico, e eu fiquei com essas dúvidas na cabeça. E aí é o seguinte, imagina só se de repente o Medina leva daqui do Brasil para Tóquio o vírus, ou será que ele trouxe alguma coisa de Tóquio para cá? A gente não sabe, porque ele não tomou vacina, e esses testes, os PCRs da vida e tudo, a gente sabe que eles são super válidos, são super funcionais, mas no momento em que a gente tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em alguns outros estados também, essas novas deltas surgindo, essas variantes, a delta, a gama, enfim, não dá pra gente confiar muito. Então a melhor maneira que a gente tem no momento de se prevenir é tomando a vacina e seguindo todos aqueles protocolos que a gente fala incansavelmente aqui no Trago Verdades. Então, ficou muito feio pro Comitê Olímpico Brasileiro, ficou muito feio para o Gabriel Medina e ficou muito feio para todo o nosso país representado no exterior. Porque se a gente tem um esportista que se nega a tomar vacina, que tem essa atitude negacionista, qual será a consciência do nosso país nesse momento para poder enfrentar a pandemia? Então, é realmente uma situação muito preocupante. E tem também, como eu disse, essa questão aí da postura dele, do comportamento. Mas antes dessa história toda de vacina, antes dessa história toda do Gabriel ter levado essa informação a público de que ele não tomou a vacina, de que ele foi para Tóquio sem vacina, teve também outra polêmica, porque antes das Olimpíadas ele queria levar a mulher dele, a Yasmin Brunet, lá para Tóquio como parte da delegação, como parte da equipe técnica dele. Isso acabou não acontecendo e também foi a maior polêmica. E eu fico pensando, gente, é a necessidade? O cara manda bem no esporte, o cara, sabe, é um cara assim que a gente tem aí como um grande esportista, um grande representante do Brasil, e fazer um papelão desse diante do planeta inteiro, isso é completamente vergonhoso, eu acho. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que a campanha da vacinação ela é muito útil, ela é muito necessária, ela precisa acontecer. Então não dá pra gente pensar, enfim, não vou tomar porque o meu candidato falou isso, ou porque o político que eu sigo falou aquilo, ou porque a minha... Não, a gente precisa tomar, a gente precisa completar o ciclo das 2 doses. Então ficou muito feio pro Gabriel Medina, ficou feio pro Brasil, e a sorte que a gente teve aí também outros atletas que conseguiram limpar essa imagem negativa, trazendo pra gente medalhas de ouro. Eu acho que isso que é o importante, mas isso vai ficar para a história, com certeza, e é uma pena que um cara, desse know-how dele aí, com um embasamento, com informação acessível na palma da mão, porque ele tem condições de internet, tem condições de tudo, enfim, um cara que tem uma certa, ou deveria ter uma certa consciência, fazer um papelão desse de não tomar vacina, gente? É um absurdo total. Então, acho que a gente deixa aqui registrado no nosso programa
a nossa indignação e a gente aproveita para reafirmar a necessidade de que as pessoas tomem a primeira dose, tomem a segunda dose, porque o ciclo da vacina só se completa com as 2 doses e depois da segunda dose, continuem mantendo os seus protocolos de segurança, continuem mantendo o distanciamento, evitando aglomeração, usando a máscara, continuando todas aquela listinha que a gente já tem, né, de cuidados, de higienização, que isso tudo ainda é muito importante até que se descubra a cura desse mal todo, viu? A gente deixa aqui então registrado a nossa indignação em relação a esse episódio lamentável. No Trago Verdades de hoje, a gente tem muita coisa bacana. Ó, a gente vai falar sobre a estreia do reality The Masked Singer Brasil. É um reality que vai trazer aí famosos mascarados, que a gente vai tentar descobrir de casa, né, quem é quem. E a gente vai contar algumas informações aqui de bastidor, com a apresentação de Ivete Sangalo, que vai estrear dentro de alguns dias. E na segunda-feira tem estreia da nova novela Nos Tempos do Imperador, na TV Globo, novela das 18 horas. É a primeira novela que vai estrear assim inédita, né, que vai chegar pra gente inédita dentro desse período de pandemia. Então, a novela que também está sendo feita com o maior cuidado, o pessoal está trabalhando com muito cuidado, com muito carinho também, né? Porque, afinal de contas, o show tem que continuar de uma certa forma, mas a gente vai saber informações também. E tem ainda, gente, uma notícia, já que a gente começou falando sobre vacina, né? Teve o baterista de uma banda famosa que foi expulso da banda justamente por não tomar a vacina. A gente vai saber quem é esse baterista e vamos entender também o que aconteceu para ele ter essa atitude, ter esse posicionamento de não tomar a vacina contra a Covid, hein? Foi polêmica também. A gente tem estreia de quadro novo hoje aqui no programa e tem ainda muito mais informação, muito mais conteúdo. Tem também outras polêmicas no quadro Babado Olímpico, né? Que o pessoal tá gostando bastante. Pena que tá acabando, que as Olimpíadas já estão acabando, mas a gente também tem informação legal no Babado Olímpico. Enfim, a gente preparou um programa incrível para você que está aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Eu volto daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. Já está tudo pronto para a estreia do reality show The Masked Singer Brasil, que entra no ar no dia 10 de agosto, terça-feira, na TV Globo, logo depois da novela Império. Esse reality, gente, vai ser apresentado pela Ivete Sangalo e é um formato internacional. O mundo inteiro tem o The Masked Singer e aí a gente vai ter essa versão brasileira que foi trazida pela Globo com a Endemol Shine, mais um produto de sucesso dessa parceria, né? Bom, gente, esse reality ele consiste no seguinte, vão ser 12 celebridades, 12 pessoas famosas, 12 pessoas conhecidas que vão estar mascaradas, caracterizadas e a gente de casa vai tentar descobrir quem é o cantor ou a cantora. Tudo com, claro, uma produção impecável, vai ser um show de dança, de música, de entretenimento e, claro, de muita diversão também, né? Então, vai ser uma ótima dica aí para as noites de terça-feira, o The Masked. Mas aí tem algumas informações que são bem interessantes de bastidores, como, por exemplo, o preparo vocal dos cantores, que não são cantores oficialmente, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas o preparo vocal está sendo feito através de videoconferência. Então, assim, o professor, o preparador vocal, ele entra em contato com o participante, mas ele não vê o participante, porque tudo está sendo mantido com maior sigilo. A Globo armou um esquema de blindagem, assim, impressionante, para não vazar nenhuma informação e, claro, não perder a magia, né? Tem umas fotos aí rolando na internet que mostram até um dos participantes andando pelos estúdios Globo com um moletom dizendo não fale comigo, uma coisa assim, que é realmente para que ninguém perturbe, todo mundo assim mantendo o maior sigilo. São pouquíssimas as pessoas que têm acesso às informações, por exemplo, de produção, né, de bastidor. Mas aí tem outras informações que a gente trouxe aqui, que é o seguinte, as músicas que eles vão cantar são músicas escolhidas pela direção, pela produção. E aí o que acontece? Pode ser uma música de língua estrangeira e o participante pode não saber falar língua estrangeira, vai ter isso também. Pode ser uma música que seja fora do tom do participante, o que também vai dar toda essa diferença. E tem um time de jurados também, tem muita gente bacana participando. Vai ser assim mais uma opção para a gente poder se divertir um pouquinho, né? Porque a vida anda difícil, a situação
do nosso país está muito difícil, a situação da pandemia ainda está complicada, ainda que algumas pessoas não acreditem, então um pouquinho de diversão, um pouquinho de lazer, um pouquinho de entretenimento não vai fazer mal para ninguém. E olha, gente, uma outra curiosidade também a respeito do The Masked é que as canções não vão ser interpretadas ao vivo no palco. Eles gravaram essas canções em estúdio e aí vão exibir os seus números, né? Vão fazer as suas performances lá no palco. A Ivete também não está sabendo de nada, ela não sabe quem são os participantes. Vai ser uma grande surpresa para todo mundo. A cada programa vai ser revelado aí o participante e a gente vai ter sempre uma grande surpresa. E é assim, gente, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa ver coisa bonita na televisão, a gente precisa viajar um pouco, né? Um programa que vai entrar no ar depois da novela, ou seja, a gente já vem de um jornal, que é o Jornal Nacional, com as informações do que está acontecendo, depois a gente vem a novela, que é aquela pausazinha, né, para o jantar, para conversar com a família também, e depois tem entretenimento. Então, realmente, para a gente poder dar uma pausa na adrenalina do dia a dia. The Masked Singer Brasil, então, a partir do dia 10 de agosto na Globo. E nesta segunda-feira agora tem estreia também na TV Globo, a novela Nos Tempos do Imperador. Essa novela, gente, olha, foi complicado, viu? Porque ela começou a ser gravada antes da pandemia, depois teve que parar por causa da pandemia, e aí eles tiveram que fazer uma modificação grande no elenco, tiveram que trocar muita gente do elenco por causa de questão de idade, enfim, até de proteção mesmo, mas é uma novela que está aí resistindo, é a primeira produção brasileira inédita de teledramaturgia, que vai entrar no ar completa, né? Que está sendo assim, realmente começando do zero, né? Então acho que a gente merece aqui destacar o trabalho de todo mundo, desde os atores, produtores, camareiros, enfim, todo mundo envolvido na produção dessa novela que vai ser exibida no horário das 18. E Nos Tempos do Imperador é uma continuação da novela Novo Mundo. A gente lembra aí que a novela Novo Mundo teve Dom Pedro I e agora Nos Tempos do Imperador a gente vai saber um pouco mais sobre Dom Pedro II. Mas além dos personagens novos, né, porque com certeza vão entrar, aliás, tem um destaque muito interessante para a personagem da Maria Clara Gueiros, que tem muitas surpresas também por aí na história. Tem um casal que a gente já conhece da novela, da primeira fase, né, de Novo Mundo, que é a Germana e o Licurgo, interpretados pela Viviane Pasmanter e pelo Guilherme Piva. Esse casal vai estar de volta e aí a gente teve todo um trabalho de caracterização, porque lá na primeira fase, em Novo Mundo, já tinha esse trabalho de caracterização e agora, Nos Tempos do Imperador, se passaram 30 anos, então a gente vai ver esses dois personagens, esse casal, eles envelhecidos, então tem um trabalho de prótese, tem trabalho de lente, tem trabalho de maquiagem, uma coisa assim também incrível, e tem já as primeiras imagens, já estão rolando aí deles, né, as primeiras cenas desses dois personagens, então assim, a gente precisa enaltecer também o trabalho desse pessoal da maquiagem, né? Porque imagina, tem que ficar pertinho do ator. Olha que desafio. A gente não sabe quem é o ator, a gente não sabe quem é o profissional. E nesse momento de pandemia, onde a gente preza muito pelo distanciamento, ficar pertinho para fazer esse tipo de coisa é um desafio. Mas todo mundo confiando em todo mundo se cuidando, todo mundo mantendo suas medidas preventivas, a coisa vai fluir e a gente sim vai sair dessa o mais rápido possível. Então, não percam, nesta segunda-feira tem estreia de Nos Tempos do Imperador, no horário das 18 horas da TV Globo. Eu não vou perder. E você? George Clooney negou que esteja esperando pela chegada de novos filhos. As notícias de que seria pai novamente e de gêmeos se espalharam na semana passada e já davam como certa a vinda dos herdeiros. A negativa veio através da assessoria do ator, que descartou a possibilidade da sua esposa estar grávida. Em recente entrevista, Matt Damon revelou que parou de usar um termo em inglês que se referia de forma pejorativa aos homossexuais. A atitude surgiu após a iniciativa de uma de suas filhas de se levantar durante um jantar quando Matt fez uma piada de mau gosto para os gays. Ela se retirou da mesa e resolveu escrever um texto relatando os perigos de tal expressão. Matt se desculpou, retirou o que disse e afirmou que a partir de agora vai refletir muito bem antes de usar certos termos em suas conversas.
Mais um capítulo na batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard. Desta vez, a atriz perdeu diante dos tribunais e terá que provar a doação feita para a caridade no valor de 7 milhões de dólares que ganhou com o divórcio em 2016. Segundo ela, o dinheiro foi dividido entre duas instituições que também deverão mostrar os recibos na justiça. Segundo os advogados de Johnny, a ex não teria repassado as quantias para as instituições. A defesa de Amber contesta, mas afirma que uma das instituições ainda receberá a quantia integral da doação no valor de 100 mil dólares. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. Depois de 14 anos tocando como baterista na banda The Offspring, Pete Parada não faz mais parte do grupo. A saída dele foi bastante polêmica e foi gerada após o músico se recusar a tomar a vacina contra a Covid. Segundo Pete, a orientação para não tomar a vacina teria partido do seu médico por causa do que ele chamou de histórico médico pessoal. O músico sofre de uma síndrome que compromete o sistema imunológico e afeta o sistema nervoso. E os efeitos colaterais da vacina poderiam desencadear uma crise, segundo o próprio comentou nas redes sociais. O baterista finalizou seu desabafo dizendo que a banda agiu pensando no que seria melhor para o grupo e que ele não estaria guardando mágoas. Aproveitando aqui para responder algumas perguntas que eu recebi nas minhas redes sociais em relação aos 5 minutos de fama, se eu iria fazer 5 minutos de fama especial Ilha Record. Infelizmente a gente não vai fazer, né? Até porque o reality já começou, a gente já tá aí seguindo para a 3ª semana, mas infelizmente a gente não vai fazer porque a gente está preparando outros programas, a gente está preparando outras novidades para você que está aí do outro lado. Então não tem tempo para a gente poder produzir, mas sempre que puder eu vou trazer aqui para o Trago Verdade informações lá da Ilha Record, né? Porque é um reality que, assim, tem algumas polêmicas acontecendo. Eu também já comentei algumas coisas em relação à similaridade das provas, porque realmente as provas da Ilha Record são muito parecidas com as provas do No Limite. A gente vê assim uma coisa muito igual. E nessa semana teve lá na vila, né, da ilha, teve um jogo da discórdia quase que idêntico ao jogo da discórdia do BBB. A gente pode ver isso através dos imãs, né? Com as carinhas dos participantes. Quem você acha que é o tubarão? Quem você acha que é a tartaruga? Aí descendo, aí tinha assim, quem você acha que é a alga? Que nada mais é do que a planta lá da casa do BBB, né? E quem foi a mais votada para ser alga ou ser planta foi a Mirella. A Mirella acabou sendo eliminada do programa, aliás, exilada, porque ainda não teve eliminação. Ela foi exilada para a caverna e acabou encontrando com o Diney. Então, tudo porque ela foi a mais votada nessa dinâmica de alga, né, de bichos e tudo mais. Então é como se ela fosse uma participante parada ali, na visão dos outros participantes, e teve uma regra lá que o Guardião trouxe, que a mais votada como alga seria exilada. E aí a Mirella chegou na caverna, encontrou com o Diney, eles começaram a assistir ao reality, viram, na verdade, quem é o Pyong, tiraram as suas conclusões ali a respeito de manipulação de jogo, a respeito de mecanismo de jogo, mas quem também acabou chegando nessa semana lá na caverna foi o participante Lucas, que eu acho também completamente desnecessário. Já achava ele desnecessário na Fazenda, acho que para mim é uma figura que não acrescenta em nada no jogo, não sei por que a Record resolveu insistir, mas ele acabou sendo exilado depois de ir para o desafio da sobrevivência com o Pyong. Ele perdeu, né, através dos votos lá da vila. E aí ele perdeu e foi pro exílio, foi pra caverna. E lá no exílio ele teve um estranhamento aí com o Diney, né? Eles se estranharam, o Diney resolveu colocar uns panos quentes por cima, falou, olha, eu não gosto de você, você não precisa gostar de mim, a gente precisa conviver, então vamos nessa. Aliás, eu acho que o Diney precisava muito voltar pra vila, né? Acho que se tivesse, assim, essa oportunidade de ter um participante voltando, o Diney seria o ideal para poder voltar pra vila. E aí, gente, o programa agora começa também a tomar novos rumos, porque já são 3 na caverna do exílio, e aí eles podem opinar em situações do jogo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a gente percebe uma evolução no jogo, sim, ainda que sejam assim polêmicas e tretas arrastadas, né? Não tem nada assim ainda muito bafônico pra gente dizer. E claro, volto a repetir, é o reality do Pyong, da Nádia e também da Laura Keller. Vão ser os 3 ali que vão carregar esse reality nas costas. Bom,
Ainda falando sobre polêmicas, né? Teve uma mudança nessa semana, acho que poucas pessoas perceberam, que foi no programa do Ratinho. Para quem não lembra, o programa do Ratinho, ele tem alguns episódios, algumas edições que são ao vivo, outras que são gravadas, mas sempre com aquele monte de gente no palco, né? Sempre com aquela turma toda, mais de 15 personagens no elenco, que eu acho legal, porque gera emprego para todo mundo, mas assim, a gente ainda tá vivendo uma pandemia. E aí começaram a surgir comentários em relação a isso. Poxa, como é que o Ratinho permite essa aglomeração no palco? Além do elenco, ainda tem os participantes, ainda tem os convidados, enfim, tem um monte de gente. O que está acontecendo? E aí a direção do programa resolveu fazer uma mudança drástica. Aí o que acontece é assim, gente, quando tem edição, por exemplo, do Jornal Racional deles, né, que é uma paródia do Jornal Nacional, que na verdade não tem nada de Jornal Nacional, é um monte de brincadeira, eles agora usam umas divisórias de acrílico para separar o elenco. Isso é muito bacana. E também, no programa normal de palco, além de não ter mais plateia, a plateia é totalmente virtual, o elenco ele fica separado do Ratinho. Então, o que eu percebi é que estão rolando assim, tipo quadros. Então tem o quadro do fulano que faz o trote. Aí ele vai lá pro palco, divide com o Ratinho, eles apresentam o quadro e volta. Tem o quadro do fulano que fez matéria não sei aonde. Ele vai, fala com o Ratinho e volta. E assim, tudo para manter o mínimo de contato. E eu achei isso muito bacana, porque não adianta não ter plateia, né? Não adianta, enfim, nós estamos usando álcool porque nos bastidores usamos máscara, mas e no palco? Qual é a diferença de você usar máscara no bastidor e não usar no palco? Qual é a diferença de você manter distanciamento no bastidor, mas não manter no palco? Eu conheço programas, inclusive de emissora grande, né? Que estão assim, não tem teste de Covid, tá todo mundo se encontrando no palco como se nada tivesse acontecido e ainda mais, tem programa que está promovendo encontro quase que face a face de convidados, de participantes, enfim, e que isso não pode acontecer, tem um distanciamento social, a gente já está vivendo a pandemia e existe essa condição. Então, parabéns para o Ratinho que se reinventou a tempo, parabéns para a produção que teve essa capacidade, né, de modificar tudo, de adequar a situação pandêmica que o nosso país está vivendo, e eu acho que isso é muito bom, porque serve de exemplo. Então, para quem ainda não reparou, passe a reparar, o programa do Ratinho mudou e mudou para melhor. Fiquei sabendo que tem uma plataforma na internet que está pagando cachês bem atraentes para subcelebridades do sexo feminino poderem divulgar os seus serviços. Essa plataforma trabalha com bate-papo em tempo real. Então, assim, você escreve a mensagem, o outro vai ler a sua mensagem, mas não fica só no texto não, viu? Tem exibição através de webcam. Claro, já deu para perceber que o conteúdo é para maiores de 18 anos. Tem uma celebridade, uma subcelebridade que começou aí a fazer essa divulgação, né? Foi através dela que a gente ficou até conhecendo esse serviço, que é a ex-paquita Kátia Paganotti. Ela compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram algumas imagens, né? Fazendo a propaganda com a camisa do site e também postou stories falando um pouco sobre isso. Inclusive a Kátia tem um cupom exclusivo dela para novos assinantes desse site, dando aí desconto, se eu não me engano, de 10%. Bom, no casting desse site, né, no casting fixo, tem uma figura, uma subcelebridade que a gente conhece, que é a ex-BBB Clara. Ela participou da 14ª edição do Big Brother Brasil e que também está fazendo parte desta plataforma, digamos assim, apimentada, né? Bom, a gente só precisa lembrar aqui o seguinte, a Kátia, ela não faz parte do casting, ela, até o momento, a informação que a gente tem é que ela estaria apenas divulgando essa plataforma, né? Não tem nenhum perfil da Kátia lá, mas também se tiver, né, gente, que mal tem. Pagando bem, que mal tem. O mais interessante é que com isso tudo abre-se novas portas de trabalho, abre-se novos nichos. E olha, tem uma curiosidade que é o seguinte, lá no próprio site tem informação de que quando você se cadastra para ser, por exemplo, modelo fixo desse site, você pode ganhar até R$30 mil por mês. É uma oferta tentadora, né, gente?
Um incêndio de grandes proporções aconteceu nos estúdios onde estão sendo gravadas as cenas da 4ª temporada de Stranger Things. O espaço fica no Novo México, nos Estados Unidos, e, por sorte, as chamas não chegaram a atingir os cenários da produção. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente e informou que, apesar do susto, não houve feridos e nem foram divulgados dados sobre o estrago. As primeiras informações são de que as chamas teriam começado em um galpão anexo desativado e seguiram para as proximidades dos estúdios. Foi grande a polêmica em torno da velocista Kristina Tsimanouskaya, acho que é assim que fala, de 24 anos. Ela foi convidada a se retirar de Tóquio, tudo porque ela usou as redes sociais para poder fazer uma crítica aos dirigentes e aos técnicos que estavam com ela. Lembrando que a Kristina, ela vem de Belarus, que é um país do leste europeu governado por um ditador. E aí, numa entrevista, a atleta disse que estava com medo de voltar para casa porque alguns técnicos haviam afirmado que depois do que ela escreveu na internet, ela poderia ser punida por causa desse comportamento. Isso aí gerou um desconforto muito grande. A Kristina agora está bem, ela conseguiu asilo na Polônia, onde ela aguarda pela chegada do marido dela, né? Ela está em segurança. A saída dela de Tóquio também foi feita toda em segurança, mas ela não voltou para o país dela. Parece até que ela recebeu uma ligação da avó dizendo que, olha, não volte porque a situação vai complicar para você aqui. E aí eu fico pensando, né, gente, a que ponto que a gente está? Porque as Olimpíadas, elas acontecem, né, os Jogos Olímpicos, eles acontecem para que a gente tenha uma unificação dos países, um clima de harmonia, mostrando que o esporte pode, sim, unir os países, independente de fronteiras, independente de questões políticas, mas a situação nem sempre é tão favorável assim. Bom, o marido dela, da Kristina, né, assim que fala, ele saiu, né, lá de Belarus e foi para a Ucrânia. Então, da Ucrânia, ele vai para a Polônia para poder encontrar com a mulher. Enfim, eu acho que a gente só espera que tudo saia da melhor maneira possível. Ainda que seja um país governado por um ditador, né, fica uma situação assim bastante chata. E como eu disse, todo o pessoal do Comitê Olímpico Internacional foi mobilizado, mas eles não podem interferir muito nessas questões porque é uma questão do governo, é uma questão do país, é uma questão local. Porém, eles deram todo o apoio, todo o amparo para que a atleta conseguisse sair de Tóquio e chegar sã e salva na Polônia, né? Tomara que essa história termine bem, viu, gente? Bom, uma outra história que terminou bem, mas que começou com muita polêmica também, foi do atleta Tom Dunley. Ele, que é medalhista nos saltos ornamentais, finalmente terminou o casaco de tricô dele. Ele começou esse casaco, gente, começou a fazer esse tricôzinho no início dos Jogos Olímpicos. A gente até achou um pouco estranho, né? Para quem não sabia da história do Tom, o Tom, ele tem um perfil nas redes sociais com milhares de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores, na verdade, e ele ensina a fazer tricô, crochê, e ele resolveu fazer uma peça, né, em Tóquio, bem original. Ele fez um casaco que ele queria que fosse realmente original, onde ele bordou o símbolo olímpico e também a logo da equipe da Grã-Bretanha, que ele defende, né, o país dele. E, claro, além da bandeira. O Tom, ele tem uma popularidade muito grande para quem curte os perfis de costura, para quem curte os perfis, né, de tricô, de crochê. E aí, ele tem outras peças também, viu, gente? Ele não fez só esse casaco aí, não. Ele tem muita coisa legal no Instagram dele. Mas o bacana é que a gente viu essa foto circular pelo planeta inteiro, né, do atleta fazendo o seu tricôzinho, do atleta ali fazendo o seu crochê, e de repente a gente vê o casaco pronto. E eu vou dizer uma coisa, eu gostei, viu? Na semana que vem tem mais babado olímpico. Toda semana a gente traz aqui no Trago Verdades a história de pessoas, de ONGs, enfim, de instituições que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas, principalmente agora, durante a pandemia. A gente sempre fala aqui sobre doação de alimentos, sobre doação de produtos de higiene, produtos de limpeza, mas hoje eu trouxe um projeto diferente de tudo que a gente já tinha visto até agora aqui no nosso quadro. É o projeto que se chama Ciclo com Afeto. Esse projeto, ele é realizado em Natal, no Rio Grande do Norte,
Norte. Aliás, um grande abraço para todo o Nordeste que está sempre ligado aqui com a gente. E é um projeto, gente, que visa arrecadar e distribuir, né, absorventes e também a combater a pobreza menstrual. Eles recebem, além dos absorventes, outros produtos também de higiene, né, como sabonete, shampoos, creme dental, mas o foco deles é isso, é montar kits com absorventes higiênicos para poder distribuir para as mulheres, porque quando se fala em kit higiênico, se pensa muito nisso, né? No sabonete, na pasta de dente, no shampoo, mas muitas vezes se esquece das mulheres que têm essa necessidade por conta do ciclo menstrual. E aí, esse projeto Ciclo com Afeto tem esse objetivo de arrecadar os absorventes. E eles, gente, sempre precisam de doação, claro. Então você pode entrar no Instagram deles, né? No perfil deles, que é @ciclocomafeto, e saber um pouquinho sobre o projeto, saber como você pode ajudar, de que forma você pode ajudar. Eu, assim, quando estava fazendo a reunião de pauta com a produção, quando eu estava fechando aqui esse quadro, né, me chamou muito a atenção isso, o carinho, né, e a observação, a sensibilidade de observar a necessidade do outro. Então, assim, é importante a comida, é importante o álcool gel, é importante os outros produtos de higiene, de limpeza, né, as cestas básicas, isso tudo é muito importante, mas o absorvente também é importante. Então, o projeto Ciclo com Afeto tem arrecadado absorventes, né, e muitas vezes também tem arrecadado doações que podem ser feitas através de transferências bancárias, de Pix, enfim, tem um monte de informação lá no perfil deles, e aí eles fazem a distribuição desses kits para essas mulheres que são atendidas pelo projeto. E são mulheres que são cadastradas, algumas de famílias cadastradas no projeto, e outras que são pessoas de situação de vulnerabilidade, pessoas que moram nas ruas, né? Pessoas necessitadas. Então, assim, eles fazem um trabalho realmente muito bacana e muito desafiador. Então, você que pode ajudar de alguma forma, né, com os absorventes, com dinheiro, enfim, com outros produtos também de higiene, é só entrar lá no perfil do pessoal Ciclo com Afeto. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. E você não pode ir embora sem antes saber que Maíra Card queima bolsa de quase R$10 mil ao colocar uma panela em cima do acessório. Alessandra Negrini posta clique na cama e revela que o novo trabalho atrapalha o seu sono. Luísa Sonza posta foto na privada e divide opiniões. Mara Maravilha alfineta Xuxa, sou muito mais brasileira que ela. E Mariana e Jaqueline Oliveira fazem novas rinoplastias. Então tá, né? Nessa semana, o mundo do entretenimento perdeu uma das suas figuras mais emblemáticas. Estou falando da promoter Alicinha Cavalcante, que fez a sua viagem de volta para casa aos 58 anos, depois de sofrer as consequências de uma doença neurodegenerativa que causa uma espécie de demência progressiva. A Alicinha, ela fez centenas de eventos em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, eu já cobri alguns eventos dela e sempre fui muito bem recebido. Eram eventos assim, muito bem organizados. E a classe artística perde realmente uma das últimas promoters, né, se é que a gente pode dizer assim, daqueles bons tempos onde promoter não era artista, onde promoter não se considerava figura, personalidade, enfim. Hoje em dia o que a gente tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é um monte de promoter querendo ser mais famoso que o artista, né? E a Alicinha não. Ela sempre teve o pé no chão, ela era reconhecida, obviamente, pelo trabalho que ela fazia, pela qualidade do trabalho dela, mas ela nunca quis ser estrela, nunca quis ser artista, né? Nunca teve festas com o nome dela, enfim. Ela sempre foi muito realmente pé no chão. Então, o entretenimento perde aí uma das últimas figuras desse setor, né, de organização de festas que realmente trabalhava e colocava a mão na massa. Então, fica um legado de muito trabalho, fica um legado de muitas lembranças bacanas e que a viagem dela de volta para casa seja de muita luz, de muita prosperidade. Olha, gente, tem umas últimas notícias aqui antes da gente terminar o programa. Uma delas eu gostei bastante, que é a Sabrina Sato. Ela está de volta como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. Foi anunciada agora, na sexta-feira,
que a Sabrina Sato estaria voltando para Unidos de Vila Isabel. Ela ficou um ano afastada. Quem ficou no lugar dela durante esse um ano foi a atriz e modelo Aline Riscado. Foi um reinado bastante turbulento, né? Porque a comunidade não aceitou muito bem. A Aline, ela não conseguiu se encaixar direito com a filosofia da bateria da Unidos de Vila Isabel, que é uma bateria veterana e bastante exigente, mas a Sabrina está de volta. A Aline fez o papel dela, obviamente, mas a Sabrina está de volta e ela vai ser anunciada oficialmente nesse retorno no dia 13 de agosto, num evento fechado, somente para convidados e para a imprensa. Muito bacana, seja bem-vinda de volta a Sabrina, né? A Unidos de Vila Isabel, que é a minha escola do coração, é a minha escola mais querida, mas assim, tomara que eles realmente consigam sintonizar o carnaval com a pandemia da melhor maneira possível, para que todos possam trabalhar, mas que também todos possam se manter seguros, porque a gente ainda está vivendo em situação pandêmica. Uma outra notícia aqui, gente, é a seguinte: a Globo confirmou também na sexta-feira, também agora aos 45 do segundo tempo, o Marcos Mion como apresentador do Caldeirão. A gente já tinha falado aqui no Trago Verdades que o Caldeirão, ele estava sem apresentador, né? Tudo porque o Luciano Huck, ele vai passar pro programa dos domingos, vai pro Domingão, e o Caldeirão estava com vaga aberta. E aí a TV Globo colocou o Marcos Mion. Mas uma coisa que chama muito a atenção é a seguinte: o contrato dele com a Globo, ele vai somente até o final do ano. Muito estranho, né? Mas enfim, a gente não sabe realmente o que vem por aí ainda de surpresa. O que a gente também sabe é que dentro desse contrato, ele não vai ficar somente restrito à TV Globo. Ele também tem trabalhos no canal por assinatura Multishow, onde em 2022 aí sim tem um monte de projeto para ele, inclusive um reality. Tem muita coisa bacana, né? Eu acho que o Mion, ele tem mais a ver com o Multishow. Acho que ele tem mais a cara do Multishow do que da própria TV Globo, ou do próprio Caldeirão. Mas tomara que tudo se acerte. O Mion é um excelente apresentador, tem mais de 2 décadas aí de trabalho. É um cara, assim, que manda muito bem e que ele seja, assim, abençoado nessa nova etapa, né? Porque é muito importante a TV aberta continuar se mantendo viva diante de tantas plataformas de streaming aí quase engolindo a TV aberta, né? Que anda sim com a sua programação muito defasada. Então que o Mion venha para somar e para contribuir, porque, como eu sempre digo aqui, quem sai ganhando é o telespectador. Aproveitando também, quero mandar um abraço para todos os pais, porque domingo, agora, né, hoje é Dia dos Pais, e é sempre muito importante a gente lembrar com carinho das pessoas que cuidaram da gente, né, na nossa infância. Alguns que têm os seus pais perto, outros que têm os seus pais distantes, outros que têm os seus pais do lado de lá. De qualquer forma, não importa, porque o carinho, ele transcende barreiras. Então, meu abraço aqui para todos os pais, para o meu pai também, que está assistindo a gente aqui, que acompanha o nosso programa. Um abraço a todos os pais e que a gente, nesse dia, possa ter a consciência da responsabilidade, da gente se cuidar, porque a gente se cuida, né? A gente precisa estar forte e firme. Eu sempre falo também que eu cuido de mim, você cuida de você, a gente cuida do mundo. Então, nada de aglomeração, nada de querer todo mundo comemorar assim, juntinho, né? Porque a gente ainda está numa situação bem delicada e a gente precisa também ter muita consciência a respeito dos idosos, porque a situação da imunidade também, às vezes, não é nada boa para os idosos, né? Fica a coisa meio comprometida. Mas o nosso abraço aqui, eu trago verdades a todos os pais que assistem a gente. E a gente se despede por aqui do nosso programa. Nosso programa que tem a nossa cara, onde a gente fala a verdade mesmo, sem filtros. É um programa que a gente tem roteiro, mas a gente gosta de conversar, porque eu acho que esse é o objetivo. É um programa que não é um programa de fofoca, a gente não tá aqui para falar mal da vida dos outros, a gente tá aqui para falar a verdade. Uma conversa, um bate-papo. Eu falo daqui, você comenta daí, e assim a gente vai trocando essa energia. Na semana que vem eu volto com muito mais verdades em um programa novinho, aqui, pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. A gente se vê, até lá!